MS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, começando a terceira hora do Revista Justiça, e a partir desse momento você nos acompanha também ao vivo com imagens do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo, e você vai poder nos acompanhar. A sua participação é sempre bem-vinda pelo WhatsApp 619-9975-8140, 10 e 7. Revista Justiça. Debate. No debate desta sexta-feira, os nossos convidados vão tratar da sobrevivência e até o futuro dos sindicatos. Recentemente, o STF julgou constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuições assistenciais para todos os empregados de uma categoria, ainda que não sejam sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a advogada trabalhista sindical, diretora da Associação de Advogados Trabalhistas, UDF, e assessora jurídica da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, doutora Carol Sena. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, colegas, doutora Larissa, professor Cláudio Santos, é um prazer estar com vocês. Está conosco também, então, a professora, a doutora Larissa Rodrigues, ela que é advogada, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra e assessora jurídica de sindicatos. Professora, bem-vinda, bom dia. Professora também, professora ou não? Também professora, Sérgio, muito bom dia, obrigada pelo convite, bom dia, colegas, e vamos fazer um interessante debate aqui hoje. Também está conosco o advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho, doutor Cláudio Santos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Caroline, bom dia, Larissa. Um prazer estar aqui ao vivo para discutir esse tema candente, né? Que está tomando conta aí dos noticiários no Brasil. Pois é, doutora Carol Sena, começo com a senhora falando sobre essa situação dos sindicatos. Tivemos a reforma trabalhista, a contribuição, aquela que era feita anualmente, foi decepada de uma vez, assim, abruptamente, e de lá para cá, o que podemos dizer sobre os sindicatos? É verdade, Sérgio, você fala decepada de uma forma bastante coerente mesmo, porque foi isso que aconteceu com o movimento sindical, com a reforma trabalhista. Acabou que ele foi decepado, ele foi estrangulado sem o mínimo de transição necessária no custeio. Nós tínhamos uma contribuição sindical obrigatória, tinha um status... As pessoas confundem muito, né? Confundem muito, tinha status de tributo mesmo, então era o desconto de um dia de trabalho no mês de março, e aí por meio do Código de Enquadramento Sindical, esse um dia de trabalho era revertido sindicato, federação, confederação, central sindical e fundo de amparo ao trabalhador. Eu tenho sim algumas críticas à contribuição sindical, mas eu também compreendo o fato de, naquela época da reforma trabalhista, a contribuição sindical ser praticamente a única forma de custeio disponível, já que nós tínhamos decisões do Supremo que deixavam aquela contribuição assistencial, que é o nosso foco de hoje, tanto a contribuição assistencial quanto a contribuição confederativa apenas para filiados. Então, o que restava para o movimento sindical daquela época, em termos de jurisprudência? A própria contribuição sindical. Há uma diferença entre elas? Considerável diferença, porque a contribuição assistencial ela depende de um acordo coletivo de trabalho, de uma convenção coletiva de trabalho. Já a contribuição sindical não, ela era obrigatória, descontava um dia de trabalho independentemente de uma contraprestação sindical. E é sobre isso que eu e os meus colegas vamos debater um pouco mais na manhã de hoje para esclarecer essas dúvidas que têm permeado aí a mente e os noticiários locais. Doutora Larissa, então vamos também continuar nesse assunto, né? Os sindicatos, com a reforma trabalhista, perderam a contribuição sindical, estou até me localizando, que é sindical, assistencial e federativa. Confederativa. A confederativa, exatamente, vou aprendendo aqui com vocês. E de lá para cá, o que tivemos, né? O que o sindicato acabou fazendo para conseguir sobreviver? Qual a sua opinião também sobre este corte que tivemos da contribuição sindical? Eu acho que a contribuição sindical, ela sempre foi permeada de uma grande controvérsia, né? A contribuição sindical obrigatória
tanto para aqueles como nós que defendemos o movimento sindical, também existem controvérsias sobre essa obrigatoriedade, sobre o fato de ser uma imposição, mas a doutora Carol trouxe aqui um ponto que diz respeito a esse corte abrupto que veio na reforma trabalhista. Então, o que acontece? Embora o imposto sindical ele já fosse acompanhado de uma contestação, né, no meio sindical, no meio jurídico, enfim, mas era a forma mais segura de viabilizar a ação sindical. E esse corte, como ele realmente foi muito do dia para a noite, né, sem qualquer discussão, sem qualquer diálogo com o movimento sindical, ele acabou por trazer um enforcamento muito severo. Embora, e aqui acho importante dizer, que já naquela altura, alguns, não muitos, não a grande parte dos sindicatos de trabalhadores já tinham a sua sobrevivência financeira independente do imposto sindical obrigatório. Algumas entidades sindicais brasileiras já não contavam com essa contribuição obrigatória. E de lá para cá, a gente teve, num primeiro momento, uma forte queda na ação sindical, que ficou financeiramente inviabilizada depois da reforma trabalhista, mas, de alguma maneira, as entidades foram encontrando formas de se restabelecer nas suas atividades. E aí a gente veio, por exemplo, vários sindicatos estabelecendo as taxas e valores para fazer homologações de rescisões de contrato de trabalho, e agora, mais recentemente, volta a discussão da contribuição assistencial, né, por conta do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas o movimento sindical, ele historicamente vem atravessando momentos árduos, difíceis, e isso é um contexto global de queda na filiação sindical. O Diese, aqui no nosso contexto do Brasil, fez recente, sempre faz e tem levantamentos recentes, identificando uma queda, né, no percentual, na quantidade de trabalhadores e trabalhadoras filiados às suas entidades sindicais. E para o senhor, professor Cláudio, depois da não obrigação da contribuição sindical, o que houve? Por onde podemos prosseguir os caminhos dos sindicatos? Pois é, completando o que disseram Caroline e Larissa, de fato, o que causou estranheza à época foi a supressão de uma receita sindical de forma abrupta, sem a negociação, como foi dito por Larissa e por Caroline. Agora, é bom relembrar um pouco também que isso faz parte do sindicato, né? O sindicato nasce na ilegalidade, até se firmar, e mesmo com várias tentativas de acabar com o sindicato, você não acaba, porque é da gênese dos trabalhadores e dos empregadores. A gente também está esquecendo que existe a entidade sindical patronal. Então, é da gênese do sindicato lutar contra as adversidades, inclusive quando não tem numerário. Então, a reforma trabalhista, ou deforma trabalhista, ou modernização trabalhista, como queiram chamá-la, ela, por um lado, empoderou o sindicato, porque permitiu que ele possa negociar sobre o legislado, ou seja, ele pode dispor sobre grau de insalubridade, ele pode dispor sobre troca de dia de feriado, né? Então, empoderou a entidade sindical para poder negociar acima da lei, entretanto, lhe retirou uma fonte de custeio importante. É claro, a contribuição sindical nunca foi unanimidade no movimento sindical, mas era uma forma de custeio. Vários sindicatos que tinham um grau de filiação muito grande, elas não dependiam do imposto sindical. Eu lembro que na década de 90, os sindicatos metalúrgicos do ABC, sindicatos bancários de São Paulo, entraram na justiça para devolver a contribuição sindical compulsória para os trabalhadores, porque ele não precisava, porque ele tinha um alto grau de filiação. Mas o que causou mesmo estranheza foi ser abrupto. Porque eu lembro a época do Fórum Nacional do Trabalho, em 2003, em que houve um diálogo social mediado pela OIT, governo, empregadores, trabalhadores, né, suas entidades sindicais. Eles previram uma transição de 5 anos. Acabava com a contribuição sindical, mas ia gradualmente. Até porque, na forma que foi, o governo perdeu receita, porque era tributo. Então, o governo abriu mão de receita, tanto de trabalhadores quanto de empregadores. Acho que é importante, né, porque as entidades sindicais patronais também arrecadavam muito. E isso acabou, né, se esvaindo por conta de não ser mais compulsório. Então, isso que foi um problema, mas os sindicatos se reinventaram. Os sindicatos se reinventam. Claro, diminuiu a forma de ação, houve maior foi em busca de novas filiações, mas
as entidades sindicais sobreviveram e vão sobreviver. Não adianta querer acabar com o sindicato, que vai ser muito difícil acabar com o sindicato, professor? Surgiu, a literatura coloca como surgimento na Inglaterra, né? Como as trade unions, né? Saindo um pouco das corporações de ofício. Então você tinha as corporações de ofício em que você se organizava de acordo com uma profissão, com um fazer, né? Ali artesanal. E aí foram surgindo as associações, as entidades sindicais, na medida em que você tem a evolução da Revolução Industrial. Então, na medida em que os camponeses, né, saem daquela vida castelã, em volta do castelo, vão para a cidade para trabalhar nas fábricas, ali você tem esse sentimento de agregação. Você tem o sentimento de associação, que, ou seja, eu sozinho não vou conseguir direitos com o meu empregador, então eu preciso me associar. Dali surge essa necessidade. E aqui no Brasil, primeiro? Os primeiros sindicatos datam ainda da época do Império, né? Você tem organizações de sindicatos daquela época, também nessa linha de artesãos que se organizaram. Os ferroviários foram a primeira categoria a se organizar, os portuários, uma categoria forte também. É aquilo que movimentava a economia à época, né, do Brasil Império. Até porque Portugal e Espanha, né, Portugal que nos colonizou, não passou pela Revolução Industrial. Então a gente acabou não vivenciando isso aqui no Brasil, nessa questão da Revolução Industrial, como surgiu na Europa, como surgiu no Japão, né, nesses países que foram os protagonistas da Revolução Industrial. Eu era menino, me lembrei agora que via aqueles filmes, né, sobre os estivadores, né, a gente tinha que vir com a carteirinha para conseguir o trabalho, aí já era o poder do sindicato. Mudou agora em 93 com 95, salvo engano, com a Lei dos Portos, que agora tem o órgão, né, o órgão gestor de mão de obra no trabalho portuário, então você não tem mais o sindicato organizando. Atracava o porto, vão precisar de 20, 30 estivadores, né? Então você agora tem um órgão gestor dessa mão de obra. Mas, de fato, os sindicatos de portuários têm essa visão nossa, né, do imaginário, de o papelzinho assim, na verdade, é a filiação ao sindicato que dava direito a trabalhar. E dentro disso que o Cláudio fala muito bem, sindicato jamais vai acabar, porque onde tiver um trabalho e um capital, um empregado e um empregador, não vai ter condição de a gente não tratar com o sindicato. Como eu sempre digo, se você levantou hoje, deu bom dia ao porteiro, bom dia ao radialista, bom dia ao balconista, você está falando um bom dia ao movimento sindical, porque todas essas categorias, direta ou indiretamente, estão ligadas ao movimento, ao trabalho do movimento sindical. E a representatividade dos sindicatos, doutora Larissa, né? Temos tantos sindicatos também que as pessoas perguntam, nossa, tem tanto sindicato, é sindicato disso, daquilo, de quem levanta o copo, de quem entrega o copo. O que aconteceu que tivemos essa pulverização de sindicatos? Isso também acaba trazendo uma depreciação do poder do sindicato? Eu acho que sobre esse tema, a gente tem... primeiro, a gente reflete sobre a estrutura sindical brasileira da Constituição de 88, que foi concebida numa lógica de unicidade sindical, né? Então, acho que é sempre importante a gente ter isso em mente. Mas a história, né, o avanço da história e a própria evolução das relações de trabalho, de funções e atividades, em certa medida, contribuíram para essa figura que nós temos hoje de pulverização dos sindicatos. Embora a gente tenha o texto constitucional muito firme, no sentido de estabelecer a unicidade sindical, mas, de fato, o que a gente verifica ao longo do tempo é que aquela previsão de poder dissociar e de você pegar uma vírgula que difere a categoria diferenciada e criar um outro sindicato, isso naturalmente acabou resultando numa pulverização das entidades sindicais de base, né? Os sindicatos de base e de categoria. E aí a gente entra numa questão que é a base de representação, ela acaba sendo bastante bem delimitada pelo que está posto na legislação. Mas o fato de o sindicato representar uma base, uma categoria de trabalhadores ou de empresas, não significa necessariamente que esse sindicato ele seja representativo para a categoria. Porque o que a gente assistiu, e aí voltando à questão do antes do término do imposto sindical e depois,
antes, quando a gente tinha a contribuição sindical obrigatória, o imposto sindical, já existem levantamentos, e salvo engano o próprio IBGE fez isso numa pesquisa de 2016, indicando que uma porcentagem de sindicatos registrados no Brasil, eles não tinham uma ação sindical ativa. Eles se fundavam, eles se constituíam com o objetivo de garantir a arrecadação do imposto sindical, mas não tinham uma ação sindical de representatividade da categoria, de oferecer serviços, de garantir uma boa negociação coletiva, que é o que a gente fala, né, comumente os sindicatos pelegos. Então, acho que existe, é importante até essa questão da representatividade, até porque isso é um indicativo do que fazer para a sobrevivência dos sindicatos. Eu acho que a extinção da contribuição sindical obrigatória e a sobrevivência, os caminhos, os horizontes, a sobrevivência do movimento sindical, ela traz hoje, ela demanda essa maior atividade sindical, a maior ação, resgatar os trabalhadores, resgatar a classe trabalhadora, o sentimento de pertencimento, né? Que muito se afastou o sindicalismo do chão de fábrica para o que é hoje, dentro das novas relações que a gente tem, enfim. Mas eu acho que essa questão da representatividade, ela se encontra hoje muito inserida nesse contexto, né? As entidades sindicais, elas precisam se atentar, se atinar para essa importância aqui. E aí, só voltando nessa questão da existência do movimento sindical, né? Há quem diga que enquanto houver capitalismo, haverá movimento sindical, né? Muito do que a doutora Carol ponderou aqui é exatamente isso. E para o senhor professor, essa questão da pulverização dos sindicatos, a representatividade sempre questionada. Pois é, a gente tem unicidade sindical, mas, salvo engano, tem mais de 16 mil sindicatos, né, no país. Então, só pode ter um, mas tem 16 mil. E já tivemos no passado várias investigações sobre escândalos, né, envolvendo a concessão dos sindicatos, né? A Polícia Federal investigando, o Ministério do Trabalho sendo utilizado para a concessão dessa carta, muitas vezes até para o recebimento do imposto sindical, né? Então, não sei se seria essa a alternativa de separar o joio do trigo, né? Então, você asfixia financeiramente a entidade sindical para que essas entidades pelegas, que só existiam para arrecadar imposto sindical, não sobrevivam mais. Então, talvez o remédio tenha sido muito forte, porque você tinha os sindicatos combativos, sindicatos representativos, que se utilizavam da contribuição sindical compulsória para financiar a luta, a defesa da categoria. Mas esse aspecto realmente também é controverso, né? A questão da unicidade sindical no Brasil, a questão da representatividade. Porque em vários países você tem a questão do sindicato mais representativo. Então, aquele que vai negociar em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras é aquele que tem o maior número de filiados, ou aquele que tem o maior número de convênios assinados. Isso. Ou, por exemplo, na França, quem lutou contra o nazismo, então é um aspecto que considera para efeitos de representatividade. E talvez seja um passo que a gente comece a fazer essa transição, né? Para que a gente tenha, de fato, sindicatos representativos que negocie, lute pelos direitos dos trabalhadores, organize os trabalhadores no local de trabalho, coíba assédio moral, coíba assédio sexual, coíba discriminação. Esse é o verdadeiro papel do sindicato, porque o trabalhador, a trabalhadora, e sobretudo as trabalhadoras, elas ficam inibidas. E o sindicato, ele tem essa função de anteparo. Ele leva a reivindicação dos trabalhadores sem que o rosto da trabalhadora e do trabalhador apareça. É você que está reivindicando? Não. É a minha entidade sindical, é o meu ente coletivo que está aqui à sua frente reivindicando direitos. Então, nesse sentido, é importante que haja essa representatividade, mas a gente conta com essa unicidade que, às vezes, afasta a representatividade. Talvez, eu acabei não investigando, se tem já estudos pós-reforma sindical, o quanto de sindicatos foram extintos depois de acabar a contribuição sindical compulsória. Talvez agora que o Ministério do Trabalho editou uma nova portaria, né, do registro sindical, estabelecendo um recadastramento, né, um prazo, talvez a gente tenha essa exata dimensão deste impacto. Oxalá não tenha sido um remédio muito forte, né, para que tenha acabado ou diminuído a atividade de sindicatos que tinham representatividade, mas até por conta da massa salarial. Às vezes você, com um número de 40%, 50% de filiados, como o salário é baixo, a mensalidade acaba não financiando. Então, a contribuição sindical vinha e complementava. Talvez com a contribuição assistencial agora a gente consiga
superar isso. A verdade também é que é o seguinte, a precarização do trabalho, e a gente precisa levar em consideração que, de certa maneira, em alguns ramos, a reforma trabalhista trouxe uma precarização salarial também, a precarização do trabalho. E essa precarização, como o professor Cláudio diz, não consegue, mesmo que essa pessoa seja filiada, ela não vai conseguir sustentar o movimento sindical. O fato é também que, e o professor Cláudio fala isso muito bem, que o remédio realmente foi muito forte. Como eu disse no início, eu tenho minhas críticas, a doutora Larissa disse também, ao imposto sindical. Mas a gente não pode advogar essa ideia, que acho que às vezes é passada de forma até irresponsável, de que o remédio tem que ser duro para você extirpar quem age de forma errada. Então, por exemplo, se eu advogo essa tese de que os pelegos precisam ser extintos, e aí eu sufoco, inclusive, os bons sindicatos, as boas entidades, imagine se a gente, por conta de maus advogados, tenha que extirpar a Ordem dos Advogados do Brasil, ou em razão dos maus radialistas, em razão, né, dos maus profissionais como um todo, ou até num ponto mais global, como a gente tem visto, em razão de um terrorista você tem que extirpar todo um povo. A gente não pode pensar dessa forma, que o mal tem que ser extirpado pegando os bons também e para resolver um problema. Esse não é o problema. Eu até vejo com bons olhos que o atual Ministério do Trabalho, já em conversa com as centrais sindicais, e é importante dizer isso, que mais ou menos essa autorregulação das entidades para realmente tirar de circulação entidades que não queiram. Estima-se que pelo menos, 4.000 entidades sindicais estejam no Cadastro Nacional sem nenhuma movimentação de alternância de diretoria. São diretorias defasadas há muito tempo. Então, o que é preciso hoje o movimento sindical avaliar? Um processo interno também mais democrático, que permita uma alternância e esse espírito de alternar as composições, as gestões das entidades sindicais. Então, essas entidades que estão há muito tempo paradas no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, de fato, e aí eu acho que o Ministério do Trabalho caminha bem quando prevê que, se você não fizer atualizações de mandatos constantes, se você tiver muito tempo parado com relação à movimentação do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, de fato, você não pode atuar. Essa pulverização diante da ausência de critérios de representatividade, que eu acho que também a gente peca na ausência de critérios de representatividade sindical, essa pulverização veio na esteira do imposto sindical e aí foi muito cruel, porque quando o imposto acabou, eles mostraram exatamente a face deles. Eles eram, de fato, pelegos. Eles não tinham, pelo menos a grande maioria, não vou generalizar, mas boa parte, de fato, era pelego, porque estava dependendo só do imposto sindical, ou se dissociou, ou se criou para além da questão da unicidade sindical, que é o que nós temos no artigo 8º da nossa Constituição Federal. E eu tenho críticas porque, se você privilegia a liberdade sindical, ela não parece nem coerente com a unicidade e também não era coerente com o imposto sindical obrigatório. Se você tem liberdade sindical, você não pode dizer que você é obrigado a pagar um imposto sindical ou obrigado a se filiar a uma única entidade. Mas nós precisamos dizer que existem sindicatos únicos extremamente combativos, e nós temos sindicato de professores, sindicato de bancários, que tem uma alta taxa de adesão, sindicato de servidores públicos que permanece ainda com 25% de taxa de filiação, mais ou menos, mesmo depois da reforma trabalhista, e os sindicatos privados, eles estão com uma taxa ali de 17% de filiação, que é baixa, né? Professora Larissa, vamos pegar essa questão sobre renovação das diretorias, das presidências. No passado, conflitos entre grupos dentro do próprio sindicato que acabavam como caso de polícia. Falta essa transparência? A lei pode obrigar com que os sindicatos tenham essa renovação? Olha, é difícil a gente pensar que a lei deve impor algo ao movimento sindical, à organização do sindicato. Porque isso, dentro de uma lógica da liberdade sindical, a gente estaria admitindo a intervenção do Estado na organização sindical. Agora, quando a gente pensa no avanço de uma modernização da estrutura sindical brasileira e a gente começa a pensar no estabelecimento de critérios de representatividade sindical, como o professor Cláudio mencionou aqui,
alguns países da Europa têm critérios objetivos muito bem definidos, né? Então, número de filiados, quantidade de negociações, transparência na prestação de contas também é um dos critérios, salvo enganos, adotados lá na França. Então, quando a gente começa, se a gente for trazer para o diálogo do movimento sindical brasileiro esses critérios de representatividade, me parece bastante razoável que a gente coloque em pauta essa transparência e esse estabelecimento de regras mais democráticas e inclusivas que vão desde a prestação de contas, né, do sindicato até mesmo a composição de diretoria, de presidência, porque, de alguma maneira, isso também, aí eu acho que é uma questão, isso também dá segurança para o trabalhador representado de que aquele sindicato está objetivamente fazendo um bom trabalho. Não há obscuridades, né? Há clareza sobre o trabalho que vem sendo desempenhado pelo sindicato. Agora, é lógico que quando a gente, né, pensa como seria isso, a gente tem que pensar isso de maneira muito cuidadosa para que um eventual dispositivo legal na CLT, enfim, não configure intervenção na autonomia de organização das entidades sindicais. E aqui, só lembrando também um ponto, desculpa, eu vou me alongar aqui, no Brasil a gente tem critérios de representatividade estabelecidos em nível das centrais sindicais. A lei que formaliza, né? As centrais sindicais, elas já eram existentes de fato, mas não existentes no direito, né? Não eram entidades positivadas na nossa norma. A lei das centrais sindicais, ela estabelece critérios de representatividade. Ela garante assento nas composições tripartites, inclusive quando tem a conferência da OIT, nós já temos esses critérios de representatividade definidos na lei das centrais sindicais. Só a elas se aplica, mas é fato que nós já temos aí uma experiência acumulada em nível de centrais sindicais. E curioso que tem a liberdade sindical na cúpula, né? Porque você tem várias centrais sindicais e, de acordo com os critérios, né, 5 regiões do país, elas podem ter acesso à contribuição sindical. Então, preenchidos os requisitos, você tem assento ali ao Ministério do Trabalho. Então, a pluralidade na cúpula já existe, né? Nas centrais sindicais são várias. E só um detalhe, por exemplo, a questão de ter uma lei, a gente tem um Código Civil, por exemplo, para as associações. Não tem uma lei dizendo que a associação tem que ter um mandato de 3 anos, que a diretoria tem que ser tal. Não tem. Quando associação de bairro, associação de moradores não sei de onde, associação de credores, enfim, a gente não vai, tem que ter uma lei, impor. Não, né? Ali é razoável. Então, também para o sindicato, eles têm essa liberdade de se organizar. E aí vai caber ao interessado, que é o membro da categoria, o filiado, ir lá e fiscalizar. Essa diretoria está eternizada, precisa reformular o estatuto. Então, é essa democracia interna, essa transparência, que é muito importante para que a gente dê esse salto. A gente precisa dar esse salto, né? Dar esse salto para... federação e confederação também não tem unicidade, não tem né? unicidade. Porque o sistema, é importante dizer, dentro do que a doutora Larissa trouxe muito bem aqui, com relação à lei das centrais, é que o sistema sindical brasileiro, ele é um tripé. Ele é o sindicato, a federação e a confederação. Sim. São eles 3. Então, esses critérios que a gente já experimenta muito bem com as centrais, eles poderiam, sim, ser difundidos para a organização sindical que vai de sindicato à confederação, né, sindical. O sindicato é o único que tem que obedecer o princípio da unicidade sindical, que é aquele mínimo na base de um município, né? Único num município, a base mínima é o município. Então, federação e confederação já não tem, mas ainda falta o critério de representatividade dentro para sindicato, para a federação e para a confederação. A gente precisa disso até para que haja essa oxigenação. Não dá para justificar mais entidades que mantenham diretorias há 20, 30 anos. Só alternando, às vezes, entre presidente e vice-presidente. E olhe lá, às vezes nem isso. Não dá para a gente compreender que dessa forma a gente vai conseguir conversar bem com a categoria. Doutora Carol, continuo com a senhora sobre essa decisão do STF a respeito da contribuição assistencial. Explica melhor para o nosso ouvinte, porque temos muita confusão ainda, né? Exatamente. Eu até falei no início da minha fala, né, aqui, que a contribuição assistencial, ali em 2014, ela veio esse debate há muitos anos no Supremo, porque nós tínhamos a OJ
o precedente normativo 119 e o OJ 17 no TST, que dizia que a contribuição assistencial, que é essa que depende de um acordo coletivo de trabalho, de uma convenção coletiva de trabalho, lembrando que o acordo coletivo de trabalho é do sindicato com a empresa e a convenção do sindicato de empregados com os sindicatos de empregadores. E também a sentença normativa. Então, dependia a contribuição assistencial, que é uma das formas de custeio, depende de ser firmado um acordo, uma convenção. Ou E de essa é mensal? Não, não é assim. Contribuição assistencial, ela depende que haja um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho para aquela categoria, que trate da data base, que trate do aumento da remuneração, ou da questão das férias, ou questão dos feriados, ou mais um auxílio, alguma verba indenizatória. Na convenção coletiva e no acordo coletivo, você pode tratar de todos esses interesses da categoria com relação a ganhos salariais, ou a manutenção de alguns ganhos, ou que eles evitem a perda, né, iminente de alguns direitos conquistados há muitos anos. Essa contribuição assistencial vem em decorrência desse critério, de você firmar um acordo coletivo, de você firmar uma convenção coletiva de trabalho em prol da categoria. E aí o que acontece? Até 2014, essa contribuição assistencial, ela foi declarada possível só para quem era filiado à entidade. Por que eu acredito que também tenha sido assim, Cláudio e Larissa? Porque ali em 2014 nós já tínhamos um imposto sindical obrigatório. Então, até acredito que a mentalidade dos tribunais, ele veio nessa esteira. Já existe uma forma potente de financiamento sindical, que é o imposto sindical obrigatório. Então, em 2014, nós tínhamos a previsão da contribuição assistencial só para filiados. 2015, contribuição confederativa, que é outra forma de custeio para a organização, né, confederativa, sindicato, federação e confederação, só para afiliados. E aí, com 2017, com a imposto sindical vindo só por meio, né, de prévia e expressa autorização, chegou agora em 2018, 19, 20, com essa queda abrupta na arrecadação. E os embargos de declaração vieram para dizer, opa, Supremo Tribunal Federal, a reforma trabalhista, ela tem um mote. O mote da reforma trabalhista é o negociado sobre o legislado. Como que você empodera as entidades sindicais e, ao mesmo tempo, retira a forma de custeio? Então, é justo que essa contribuição assistencial, ela também seja destinada aos não filiados. Por quê? Se você precisa, para ter uma contribuição assistencial, de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, se você tem a reforma trabalhista privilegiando o negociado, você também não pode deixar que apenas os filiados contribuam com a entidade sindical. O Supremo Tribunal Federal meio que reparou essa lacuna com relação ao custeio, porque eles ficaram absolutamente estrangulados no custeio, e falou o seguinte, olha, nós vamos então, a partir de agora, os efeitos são infringentes, para dizer o seguinte, a partir de agora, a contribuição assistencial é válida para filiados e não filiados, garantido o direito de oposição. Então, diferentemente do antigo imposto sindical, que nem tinha direito de oposição, nós temos agora uma contribuição assistencial que pode ser aprovada lá na Assembleia, mas que garanta o direito de oposição a pagamento dessa contribuição assistencial. E aí o que eu digo? Acho muito difícil, que um trabalhador que esteja contente com o resultado de um acordo coletivo de trabalho, de uma convenção coletiva de trabalho, que receba efetivamente um ganho, ele seja contrário à contribuição assistencial. E ela é mensal, prazo, como é que fica isso? Aí fica a critério da Assembleia Sindical, que é soberana pelo princípio da autonomia sindical. A Assembleia ela é soberana, ela é como se fosse uma Constituição Federal das entidades sindicais. Então, você tem que ter um aspecto muito amplo de divulgação, de oportunidade de participação de filiados e de não filiados, de escuta, de oitiva, para que essas pessoas definam em Assembleia qual é o percentual justo dessa contribuição assistencial. Doutora Larissa Rodrigues, então podemos dizer que a contribuição sindical, que ela de um dia, ela não existe? Existe?
A contribuição sindical, que era de um dia do mês de março, o que era o imposto sindical, ela não existe. Né? A lógica do imposto sindical, então, era financiar a atividade sindical como um todo. E ela foi extinta pela reforma trabalhista. A contribuição assistencial, por outro lado, que é esse tema que ficou tão latente nas últimas semanas por conta do julgamento do Supremo, ela vem em qual lógica? Olha, já que o imposto sindical foi extinto e as entidades sindicais continuam fazendo negociações coletivas, ou por acordos coletivos, ou por convenções coletivas de trabalho, qual é a forma que nós vamos conciliar, equilibrar a atividade sindical e o direito à liberdade de associação dos trabalhadores. É basicamente isso que o Supremo quis dizer, e até no voto do ministro Barroso, ele coloca ele traz essa questão, né? Olha, em 2014 e 2015, nós tínhamos um cenário. Daí porque não parecia justo determinar a contribuição assistencial além do imposto sindical. Depois de 2017, com a reforma trabalhista, acabou o imposto sindical. Mas as entidades sindicais continuam negociando. Daí porque essa mudança de cenário, ela abriu essa possibilidade. Então, a contribuição assistencial, que é, como a doutora Caroline mencionou aqui, ela vai ser definida, estabelecida em percentuais, valores, formas de pagamento pela categoria junto do sindicato numa assembleia, ela tem uma única finalidade, que é custear a ação sindical de negociação coletiva. Por quê? A negociação coletiva, quando ela é feita, ela se aplica para toda a categoria representada, independente de filiação. Daí porque houve essa mudança de entendimento para dizer, olha, também os não filiados podem ser contemplados pela contribuição assistencial, garantido o seu direito de oposição, né? Aí você equilibra a atividade sindical, a possibilidade de fazer de maneira efetiva e fluida com subsídio, com financeiro, exatamente, a negociação coletiva, mas também você assegura o direito de oposição como representante da liberdade de não se associar, né? Muito embora esse trabalhador não filiado ao sindicato, ele vá ser contemplado pela negociação coletiva. E aí, muito bem, como a doutora Caroline mencionou, dificilmente, pode acontecer, pode com certeza, mas dificilmente um trabalhador que se sente contemplado e representado por uma negociação coletiva, ele vai se opor a fazer o pagamento dessa contribuição assistencial. Professor, isso aconteceu comigo, Roger. Agora, na sala dos professores do CEUB, né, o nosso sindicato celebrou um acordo coletivo com o UniCEUB, e aí os professores, amanhã vence o dia para a gente lá fazer oposição à contribuição assistencial, né? Aí eu falei, então vocês vão devolver os ganhos também que vocês tiveram? Vocês não estão satisfeitos com o reajuste? Então, já que vocês não querem pagar para o sindicato que negociou o aumento para vocês, devolvam o aumento. Devolvam o aumento no Vale-Refeição. Não, né? Então faz isso também, né? Porque você é beneficiado pela norma coletiva, né? E aí você não quer custear, contribuir para aquele sindicato conseguiu, entendeu? Vou aproveitar o gancho aqui, o doutor Rogério Neiva, o juiz do trabalho, eu convidei para estar conosco, ele não pôde, né, devido à sua agenda com as audiências, mas ele mandou algumas perguntas e uma delas há limite do valor de contribuição? Qual o fundamento e qual o limite, se ele há? Olha, historicamente, a gente tem nos acordos coletivos, porque sempre que a categoria aprova uma pauta de reivindicação, tanto patronal quanto de trabalhadores, né, patrões e empregados, eles definem uma cláusula, um percentual. Via de regra, 1%, 2% do salário reajustado em uma única parcela. Então, se a categoria obteve 10% de aumento, o salário foi de 100 para 110, desconta 1%, 2% desses 110, desse aumento que teve, você repassa de uma vez só para a entidade sindical. Então, sempre teve a contribuição assistencial. E também como tinha contribuição confederativa. O que veio discutindo ao longo do tempo se era só para os associados. Eu lembro que no Fórum Nacional do Trabalho havia um valor, assim, um percentual
dentro da razoabilidade da proporcionalidade, né? Então, se for abusivo, eu acredito que alguém pode questionar, mas via de regra, pela experiência que a gente tem, é só consultar as normas coletivas no Ministério do Trabalho, que estão lá, geralmente nessa faixa, 3% do valor do salário reajustado pelo benefício que você obteve. E de uma parcela só, uma vez só, porque é fruto da negociação coletiva. Você assinou um acordo coletivo, arrecada, terminou. Então, razoabilidade e proporcionalidade. Doutora Carol? Não, exatamente. Eu acho que o professor Cláudio fecha muito bem. Primeiro que é uma definição assemblear, né? Você vai debater esse valor. Se for muito alto, a própria categoria diz, não, a gente acha que está muito alto, mas em regra fica entre 1% e 3% mesmo, sem grandes problemas. Talvez o problema agora seja com relação aos não filiados, porque até então nós tínhamos um cenário de contribuição assistencial vigente só para filiados. Então, o que é injusto. O que é injusto, são caroneiros, exatamente. Porque todo mundo participa todo mundo recebe o resultado dessa contribuição. Então, assim, diferentemente das críticas que a gente possa ter o imposto sindical, que ainda é vigente, tá? E ainda existe imposto sindical. Só para associados. Só desde que você tenha prévia e expressa autorização. Então, nós temos o imposto sindical ainda vigente, não mais obrigatório, então essa contribuição sindical agora é facultativa, depende da expressa autorização, até porque o artigo 611 lá da CLT, 611B, salvo engano, lá da CLT diz isso de forma muito clara, que qualquer desconto tem que ser mediante prévia e expressa autorização, e até esse ponto do artigo 611 é o que as pessoas também têm trazido para o debate da contribuição assistencial, mas não é justo que, por exemplo, hoje a gente tenha 11% de 17% de filiação, talvez, é o que a gente tenha hoje no Brasil. Então, você tem 17% e uma massa de 100% recebendo o trabalho que o sindicato faz por meio de acordo coletivo, de convenção coletiva. Diferentemente do imposto sindical, olha que interessante. Nesse caso da contribuição assistencial, empregados e empregadores, sindicatos patronais e laborais, são absolutamente favoráveis à contribuição assistencial. Justamente por isso, porque ela coloca no cenário do movimento sindical as entidades que efetivamente trazem a luta e um benefício para a categoria que representa. Só vai ter contribuição se o sindicato assinar um acordo coletivo. Se tiver acordo coletivo, não tem contribuição assistencial. Simples assim. Simples assim. E, doutora Larissa, o que podemos dizer para os sindicatos, para que eles se aproximem mais, consigam ter de volta a confiança do papel deles, o que é necessário? Olha, eu acho que para responder essa pergunta eu preciso sair um pouco da roupa de advogada e pensar como classe trabalhadora e pensar sobre as mudanças muito significativas e muito impactantes que a gente teve nas relações de trabalho, né? Então, hoje, quando a gente fala de trabalho precarizado, quando a gente fala nesse fenômeno de trabalho plataformizado, inclusive, exatamente, esse mito do empreendedorismo, eu acho que isso afastou muito dos trabalhadores o sentimento de que são trabalhadores, né? E enquanto trabalhadores que são, há uma necessidade de ter um ente, uma entidade sindical, essa figura de representação para não expor, né, a face de uma pessoa, de um só trabalhador. Então, eu acho que para o nosso movimento sindical é fundamental, primeiro, perceber como as relações de trabalho hoje precarizadas ou as mais tradicionais, porque é fato que hoje, ainda que a gente esteja falando de servidores públicos ou trabalhadores seletistas, muitos estão afastados dos ambientes de trabalho, fisicamente falando, por razões diversas, ou por trabalho remoto, ou por teletrabalho, ou mesmo porque estão vivenciando uma sobrecarga de trabalho tão grande que se afastam do sentimento maior de se verem como trabalhadores. Porque a gente fica tão preso na rotina, no dia a dia, nos afazeres, em diversas atribuições e funções que a gente assume dentro da sociedade, que as pessoas acabam se perdendo um pouco desse sentimento de pertencimento a uma classe trabalhadora, e isso naturalmente faz com que a pessoa se afaste da entidade sindical que a representa, de maneira que, a meu ver, cabe agora às entidades sindicais tanto
representantes de trabalhadores seletistas, empregados, servidores públicos em todas as esferas, federal, estadual, municipal, trazer essa reflexão sobre como aproximar os trabalhadores, aproximar a classe trabalhadora para dizer que o sindicato, ele não se faz, a luta do movimento, a conquista de benefícios, sejam eles salariais, remuneratórios ou de benefícios sociais, auxílios, extensão de licenças, enfim, não se faz pelo simples pagamento da mensalidade sindical, pelo simples fato de você estar filiado ou não a um sindicato. A luta, o movimento, as conquistas, elas só são alcançadas com a participação e a reunião de todos e todas em torno disso. A gente está vivendo agora um momento de intensa mobilização no âmbito do serviço público federal e que retrata um pouco disso, né? Às vezes a gente escuta, acho que os meus colegas aqui provavelmente já escutaram em algum momento, mas por que eu tenho que fazer tal coisa se eu já pago o sindicato? Por que eu preciso de me deslocar até algum lugar se eu já pago o sindicato? E não é isso. A luta do movimento sindical, a conquista, a ação sindical de sucesso, ela está na participação de toda a categoria representada. E aí eu acho que é papel, né, das diretorias, das direções das entidades sindicais buscarem essa reunião, resgatar esse sentimento de pertencimento e também dos próprios trabalhadores se perceberem como trabalhadores e mais, perceberem que aqueles conflitos que surgem ali no dia a dia do trabalho, muitas vezes eles parecem individuais, parece que é só comigo e na verdade não é um problema coletivo e daí a importância de vestindo essa roupa, esse sentimento de ser um trabalhador, uma trabalhadora que está passando por um conflito aparentemente individual, dar a mão ao colega, buscar o colega ao lado e conversar e expor. E aí eu acho que a gente vai resgatando também esse sentimento e abrir, expandir, né, resgatar o protagonismo da ação sindical que continua sendo fundamental. E se me permite só um adendo, a função do sindicato, é importante dentro da lógica do que Larissa diz aqui, não é só negocial. Há uma função social. E eu vou dar o exemplo, por exemplo, muito rapidamente, da época da pandemia. Nós tivemos uma ação para além da questão de remuneração, para além da questão de manutenção de emprego, de salário, porque nós tivemos aí o debate fechar empresas, manutenção de trabalho, saúde, mas nós tivemos uma função social importantíssima que veio pelo movimento sindical. Sim. A luta pela manutenção do SUS, para que a garantia de vacina. Há um movimento que envolve o Estado democrático de direito, não apenas aquela categoria. Então, entender que o movimento sindical não se volta apenas para a questão de categoria, remuneração, é importante. O movimento sindical, ele é, sobretudo, um movimento de luta pelos pilares de um Estado democrático de direito. Professor Cláudio, pois não. Não só para completar, eu acho que esse é o grande desafio, né, da entidade sindical, das diretorias sindicais, é isso. Como nesse mundo 5.0, plataformizado, como ele vai seduzir, como ele vai conquistar o trabalhador diante de todas essas dificuldades que a gente tem, né? Teletrabalho, distante. Então, é um grande desafio para as pessoas. Temos um grande desafio que é a polarização também, as cores dos sindicatos, as pessoas que não se sentem representadas porque não votam como ela na questão política. Os sindicatos tomaram cores, né? Tomaram, né? O Brasil está dividido, essa divisão também não poderia passar, né? Não deixaria de atingir também as entidades sindicais. Mas eu acho que esse é o grande desafio, porque além da concepção política, ideológica que você tem, político-partidária, inclusive, né, você tem a solidariedade de classe, a que Larissa se referiu. A solidariedade de pertencer a uma categoria, de ter os mesmos problemas, os mesmos desafios, né, e encontrar um ente, alguém que canalize e defenda os seus interesses. Então, independentemente da coloração política, né, é ver o sindicato na defesa dos trabalhadores. Agora, claro, né, você tem sindicatos de várias matizes políticas, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de extrema-direita. Extrema-direita não sei se tem, mas de extrema-esquerda... Seria um contrassenso. Também tem, né, mas são espaços que, a depender da concepção política, você quer ocupar. Você vai disputar
para ganhar, né? Então, a gente teve muito isso, né, na época da eleição, em que o Brasil estava dividido, pessoas dentro do sindicato defendendo Bolsonaro, defendendo a pauta liberal, defendendo a pauta direita, e se contrapondo àqueles que não, que tinham um apego mais histórico aí à relação Mas quem sindical. sofre assédio moral vai ser defendido pelo sindicato, e quem sofre, independentemente de votar em um ou em outro, ele vai ter um ente por ele. E esse ente é o sindicato. Então... Muito bem, conversa boa, o tempo passa rápido, já quero partir, infelizmente, para as considerações finais. Começo agradecendo a advogada trabalhista sindical, diretora da Associação de Advogados Trabalhistas do DF e assessora jurídica da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, doutora Carol Sena. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e suas considerações. Sérgio, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de aprender tanto com os dois professores aqui, que são muito queridos na minha história, professor Cláudio e professora Larissa, dizer que é sempre um prazer debater sobre um tema que, embora polêmico, acho que falta realmente elucidação, porque quando você traz luz, você dissipa aquelas trevas, às vezes até do preconceito que envolve o movimento sindical, e não é um preconceito de todo justo, não, tá? Em boa parte ele é injusto, né? Porque o movimento sindical, tudo que a gente respira hoje, ele envolve a luta do movimento sindical. E eu gosto muito de parafrasear Gonzaguinha quando ele diz que sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Então a gente precisa compreender sim que o movimento sindical ele vem nessa busca do equilíbrio entre a relação do capital e do trabalho. E nós estamos aqui disponíveis para quantos debates forem necessários. Muito obrigada. Obrigada, professor Cláudio, professora Larissa. Até a próxima. Professora Larissa Rodrigues, advogada, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra, assessora jurídica de sindicatos. Obrigado por estar conosco. Qual o seu recado final? Sérgio, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, compartilhando essa mesa e trazendo esse debate que é tão importante. A título de considerações finais, eu acho que a gente vive, de novo, né? A reforma trabalhista trouxe isso, agora o julgamento do Supremo ressuscita mais uma vez para toda a sociedade, porque o movimento sindical ele vem muito incansável nessas alterações, o que fazer, como caminhar, né? E acho que agora a gente volta de novo com esse tema e não acho que a gente deve se afastar desse tema. Nem nós que vivemos no movimento sindical, como assessores jurídicos, as próprias diretorias, as próprias entidades sindicais, independente do seu nível, se são sindicatos, federações, confederações, as próprias centrais sindicais, eu acho que ninguém pode se afastar desse debate e da importância de compreender, todos nós, que a ação sindical, ela é protagonista na manutenção de direitos já conquistados desde lá atrás, até os que estão por vir e os que estão sendo debatidos agora. Eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente. E a história recente tem mostrado para nós que, embora exista um conjunto de direitos e garantias já conquistados com muita força do movimento sindical, isso não significa que esses direitos eles estão adquiridos, né? Porque a história recente mostra que a gente pode passar por alterações e prejuízos muito impactantes. Então, o meu recado final é para dizer que, para as entidades sindicais, é fundamental encontrar essa sedução que o professor Cláudio disse aqui, de trazer a base, ou de ir até a base e trazê-la, dar as mãos e trazer junto, mas também para as trabalhadoras e trabalhadores, independente de qual o seu regime, se é que você tem um trabalho formal ou não, se entender como trabalhador e como trabalhadora e entender que você precisa, né, de uma entidade que lhe represente nos seus conflitos. Muito obrigado também, professor Cláudio Santos, advogado trabalhista, professor universitário de Direito do Trabalho. Só deixaram 30 segundos para o senhor, professor. Agradecer a oportunidade de debate. Em primeiro lugar, o Supremo foi coerente nessa decisão da contribuição sindical, empoderou os sindicatos em outras decisões e trouxe essa questão da contribuição assistencial. Não acabou o imposto sindical. A contribuição assistencial não veio substituir o imposto sindical. Isso tem que ser dito. E agradecer a oportunidade de aprender com
com as duas colegas, Caroline e Larissa. Obrigado. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando você, ouvinte, que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube para você ver quando quiser e também pode compartilhar com os amigos. 11 horas em ponto, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Felipe Seabra, o capital do rock. Excelente fim de semana e até segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.